Um texto que eu quero compartilhar nessa noite, no título da mensagem: Por que permitimos que desígnios errados se formem em nosso coração? Meditando nesse texto que eu vou ler agora, faz um tempo, já alguns meses, e Deus chamou atenção nesse cenário, e eu creio que é algo muito importante para a nossa vida, a nossa caminhada diária, na nossa caminhada diária. Eu convido você a acompanhar a leitura no livro de Atos, capítulo de número 5, do versículo 1 em diante. Atos, capítulo de número 5, do versículo 1 em diante. E diz o texto: Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. E ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. E ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. E Pedro lhe perguntou: Diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: Sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão aí à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar destes acontecimentos. Por que formastes esse desígnio em teu coração? Então, não sei se todos conhecem aqui a história, o contexto, mas o contexto ali em Atos capítulo 4, voltando um pouquinho, capítulo 4, versículo 32 em diante, diz assim: Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Então aqui a igreja ela está surgindo naqueles dias, logo depois do Pentecostes, então depois do mover, da descida do Espírito Santo, onde os discípulos, onde aquele povo que estava lá reunido, foram batizados e cheios do Espírito Santo, e dali em diante, então começa a surgir a igreja, começa a surgir no sentido, ou seja, um povo novo, um povo convertido, um povo nova criação agora. Então começam a se reunir e a Bíblia está dizendo então que as pessoas entendiam que se a pessoa tinha 2 casas, 3 casas e assim por diante, bens, eles vendiam aquilo que eles tinham a mais e traziam os recursos daquela venda para os apóstolos, e os apóstolos decidiram o que iriam fazer com aqueles valores. Então a Bíblia está dizendo que se tinha uma pessoa necessitada, então aqueles valores então eram investidos naquela pessoa. De repente alguém estava lá sem uma casa, então comprava uma casinha ou um terreno e assim por diante. Então supriu a necessidade. E nesse contexto, ou seja, um contexto que a gente pode ver aqui, que era um tempo novo para essas pessoas. Então elas haviam sido impactadas pelo Espírito Santo.
E o coração, conforme diz o texto, a alma, os sentimentos, era um entre eles. Eles estavam sendo o quê? Usados pelo Espírito Santo, que era o resultado deles terem recebido a palavra de Deus. Eles recebem a palavra, eles são tomados pelo Espírito Santo e eles começam a se mover, começam a manifestar quem eles eram, quem eles são agora. Então eles haviam recebido o quê? As boas novas do Evangelho. E nesse mover aqui das boas novas do Evangelho, então entra em cena esse casal, Ananias e Safira. Então, que muitos dizem que eles não tinham nascido de novo. Muitas pessoas, tem teólogos que dizem que eram irmãos, ou seja, faziam parte da igreja. Outros dizem que não, que entraram lá, que estavam lá infiltrados e assim por diante, né? Eu creio que eles ouviram da palavra de Deus, estavam lá. E diz o texto que eles queriam o quê? Impressionar os apóstolos e os demais. Então está tendo um mover ali. Existe um mover na igreja, existe um mover onde Deus está operando, onde o Espírito Santo está operando, e de repente eles entram em cena ali e queriam que impressionar as pessoas, impressionar os apóstolos, impressionar aquelas pessoas que estavam ali. Então o texto ele está dizendo aqui, só que eles acabaram o quê? Morrendo. Morreram talvez no maior avivamento, ou seja, o início aqui daquela obra linda e maravilhosa. E morreram por eles entrarem em acordo para mentir. E eles entraram em acordo para mentir, só que não ao apóstolo Pedro, mas ao Espírito Santo. E esse episódio de morte, então ele traz uma lição para nós. Qual é que é a lição que eu tiro nesse episódio, né? Talvez algumas pessoas podem pensar, mas o que a gente pode aprender com essa situação? Porque, afinal de contas, foi lá, Ananias e Safira, e estavam lá começando, e o apóstolo Pedro mal tinha conhecido um pouco da graça, ainda ele estava saindo da lei, ele estava conhecendo a graça, hoje já não morre mais desse jeito, daquela forma, mas o que eu posso trazer de lição para a minha vida, que eu entendo que é muito importante para a minha vida? Qual o episódio, o que esse episódio de morte traz lição para as nossas vidas? Sim, eles próprios, diz o texto aqui, que eles permitiram que Satanás colocasse um desígnio, ou seja, uma proposta nos corações dele, na alma deles. O apóstolo Pedro diz, por que você permitiu? Ele diz, por que vocês entraram em acordo? Por que vocês permitiram que Satanás ele colocasse esse desígnio errado no coração de vocês, essa proposta errada? Por que vocês, então ele chama a atenção, por que vocês permitiram então esse desígnio errado, essa proposta? Qual? Uma mentira. Uma mentira. E a Bíblia ela nos ensina sobre a nossa responsabilidade de guardar o coração. Então Pedro chama a atenção deles, deixando bem claro por que vocês permitiram. Não é algo que o diabo, não é algo que um demônio chegou lá e invadiu o coração deles, colocou aquela mentira lá, levou eles a mentir. Não, eles permitiram, foram eles. Eles acabaram entrando em acordo e permitindo, porque Pedro diz, se vocês tivessem vendido, ficasse com o dinheiro não era de vocês? Sim. Então por que vocês entraram em acordo para mentir? Não para mim, mas para o Espírito Santo. Então eu vejo aqui algo que é muito grande para os nossos dias, então que a Bíblia diz sobre a nossa responsabilidade de guardar o nosso coração. Provérbios 4, versículo 20 até o versículo 23, diz assim, meu filho, escute o que eu digo a você, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guarde o seu coração. Ele deixa bem claro, já preguei sobre isso outras vezes aqui na Resgate, em outros lugares, né, mas não é o foco aqui nessa noite, mas ele está dizendo sobre a responsabilidade nossa de guardar o coração. É a nossa responsabilidade. Ele diz aqui, acima de tudo, ou seja, acima de tudo que eu possa imaginar que tenha valor para a minha vida, acima de tudo, eu tenho que guardar o meu coração. Porque se eu não, diz aqui, porque do coração procede toda a minha vida, todo o meu caminhar, toda a minha jornada nessa terra, se for de 100 anos, se for de 120 anos, se for menos ou for mais, toda essa jornada vai depender de eu guardar o meu coração. Então, por isso ele está falando, né? Guarde o seu coração. E nós vivemos num tempo onde a gente ouve muito sobre o quê? Terceirização. Terceirização.
Terceiriza-se muito a vida das pessoas. Uns terceirizam os filhos, né? Para que uma escola, uma creche, alguém cuide dos seus filhos. Terceiriza os filhos. Empresas terceirizando os seus produtos, ou seja, aquilo que ele fabrica, ele terceiriza para uma outra empresa para fazer uma parte daquele produto e outra empresa para fazer outra parte. Então, ou seja, são terceirizações que acontecem. Você passa aquilo que lhe pertence para que outro ele venha estar fazendo. Então nós vivemos nesse tempo, então passar para outros fazerem o que nós deveríamos estar fazendo, ou poderíamos fazer. Então em muitas situações nós queremos terceirizar o que ninguém, a não ser nós mesmos, devemos fazer. Então não tem problema em você terceirizar um produto, alguma coisa, mas tem áreas na nossa vida e tem pessoas que querem terceirizar aquilo que somente elas podem fazer, ninguém mais. Imagina uma pessoa terceirizar, uma piada, isso aqui não existe, mas assim, um marido que não ama a sua esposa, pegar um outro homem e vai terceirizar a parte dele para um outro homem fazer o que ele deveria fazer. Ou o contrário também no caso aí, assim, a mulher, não, vou contratar uma outra mulher para amar o meu marido porque eu não amo ela. Não pode, não fecha a conta, não tem como fechar. Então tem coisas na nossa vida que não tem, pastor, mas eu vou passar para o outro. Não, é somente você. E principalmente quando se trata do coração aqui nesse contexto. Não tem como eu terceirizar o meu coração para que outro cuide. Para que o outro me acompanhe. Vou terceirizar meu coração porque a minha esposa, o meu filho, ele vai cuidar do meu coração. Não, ele não vai cuidar. Não vai cuidar como você deveria cuidar. Então é isso que ele está falando. Então o exemplo aqui do nosso coração, no exemplo de Ananias e Safira, eles terceirizaram o quê? O coração deles para Satanás. Então, você imagina eles num mover da igreja, um mover do Espírito Santo, e eles naquele mover terceirizaram aquilo que somente eles poderiam fazer. E eles terceirizam, então, conforme diz o texto, para Satanás. Então, nos nossos dias, tem pessoas que têm terceirizado o coração para o horóscopo. Aqui também, graças a Deus, não, mas a gente ouve falar, tem gente que não sai de casa sem ouvir primeiro o horóscopo, o que o horóscopo fala, o que vai ter para ele nesse dia, o que o signo de Câncer diz hoje, como é que está para o namoro, como é que está para a fezinha, como é que está para o trabalho. O camarada, ele sai com aquilo ali, não, tem que sair primeiro, tem que ver o horóscopo, o outro pela revista, o outro pelo jornal, o outro pela mídia social, enfim, as previsões humanas, as mídias sociais, as novelas, as realities da vida, ou seja, os modismos, a ideologia partidária. Terceiriza o coração. Quantos terceirizam o coração para uma ideologia partidária? Sendo que quem morreu por você não foi um partido político, mas foi Jesus que morreu por você. Foi Ele que deu a vida por nós. Podemos ter as nossas escolhas? Sim, lógico que sim. Mas entregar o coração para aquilo é diferente. Então, quantas pessoas têm terceirizado o coração? De que forma, pastor? Através de uma mentira. Ananias e Safira, eles queriam demonstrar algo que eles não eram. E o que eles não eram? O que eles tinham? Uma vida de aparência. Uma vida de aparência. Aquela pessoa, tal que você conhece, parece feliz, mas ela não é. Aquele casal que você conhece parece estar muito bem, só que não, ele não está muito bem. Aquele que sempre está com carro novo, carro do ano, deve estar muito bem, uma mentira. É só para impressionar colegas, vizinhos, parentes e assim por diante. Pessoas que eles vivem de uma aparência. Viver de uma aparência é viver uma mentira. Viver de aparência é viver uma mentira. Vive para impressionar pessoas. Ou seja, uma vida de aparência que é o mesmo uma vida de mentira. Então, nós temos que prestar muita atenção com isso. A vida, o dia a dia delas é conduzida pela mentira, por algo que não é verdade nessa caminhada. E nós sabemos quem que é o pai da mentira. E Ananias e Safira, eles quiseram o quê? Impressionar os apóstolos, impressionar a igreja, impressionar a sociedade, mediante o quê? Uma mentira. E graças a Deus a gente não tem aqui nenhuma pessoa, ou seja, esse tipo de pessoas aqui nesse lugar. E o apóstolo Pedro, ele diz, por que você permitiu esse desígnio se instalar em seu coração? Ouça, meu amado, minha amada, muitos irmãos, eles acabam ouvindo uma mentira que muitos aceitem, que se instala no seu coração. Talvez eu quero trazer esse contexto aqui, não quero dizer que você é uma pessoa mentirosa, que você mente jamais, mas aceita uma mentira.
aceitar uma mentira. Uma mentira que muitos acabam aceitando. A minha situação externa determinar a minha condição interna. Nós cantamos aqui quantas músicas nessa noite falando de quem nós somos, de quem nós temos, justos, amados, né, perdoados, aceitos, e tantas frases que nós cantamos aqui nessa noite, só que muitas pessoas aceitam uma mentira. Qual a mentira? Deixar a situação exterior determinar a sua posição. Isso é uma mentira. Então Pedro deixa, por que vocês permitiram que essa mentira se instalasse no coração de vocês? Uma mentira que pode trazer muito prejuízo para a vida das pessoas. O reino ao meu redor não tem poder sobre aquilo que está dentro de mim. Às vezes as pessoas olham o cenário do Brasil, um cenário brasileiro, acham que o cenário brasileiro vai mudar, vai impactar aquilo que está dentro da minha vida. Isso é uma mentira. Um problema físico, um problema material, um problema financeiro. Quantas nós passamos por uma situação dessa, mas essa situação não define quem nós somos em Cristo Jesus. E se você aceitar, porque nesse momento você está passando talvez um probleminha nessa área, e aceitar que esse problema vai definir a sua vida, isso é uma mentira. E Pedro diz, por que você permite que essa mentira, por que vocês permitem que essas mentiras se instalem no seu coração? É isso que é o foco da mensagem nessa noite. Então, ou seja, meus amados, o nosso reino, o seu reino, ao nosso redor, ele jaz no maligno. Esse reino, essa terra, ele jaz no maligno. O que nós precisamos aceitar, pois é verdade, nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. O reino, ou seja, esse mundo, a tendência dele sempre vai ser piorar. Mas é o mundo que vai piorar, não somos nós que vamos piorar. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. A nossa cidadania, ela é celestial, ela não é terrena. Então eu preciso entender isso. O mundo, o sistema dessa terra, ela só tende a piorar. Então nós não devemos nos impressionar com questões que a gente tem visto e ouvido. Nós temos que prestar atenção àquilo que a irmã falou na abertura, né? Aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem subiu o nosso coração. É isso que Deus tem preparado para a nossa vida. É isso. Não é aquilo que a gente está vendo. Então, nós devemos nos render e entender que nós estamos nesse mundo para que pessoas que vivem nesse sistema, eles possam, através da nossa vida, serem libertas das mentiras que o mundo procura aprisioná-las. Eu não tenho dúvida alguma que Deus nos permite estar aqui ainda, que a trombeta ela não soou ainda, que a igreja não foi elevada aos céus ainda, porque tem pessoas nesse mundo que vivem aprisionadas nas mentiras, e a única forma de libertar elas é através de pessoas que conheçam a verdade. Eu não tenho dúvida nenhuma, eu tenho falado isso. Meus irmãos, vai chegar o momento que a gente vai subir, vai chegar. Não sei quando vai ser, eu sei que a gente está cada vez mais próximo, mas o meu entendimento que eu tenho é que nós somos úteis, somente úteis, vivos. Somente vivo eu posso levar uma pessoa a Cristo. Somente vivo eu posso levar uma pessoa a ser liberta da mentira. Somente vivo eu posso levar uma pessoa, como a irmã testemunhou da tia dela ser curada de um câncer. Somente vivo, morto não pode mais fazer. Então nós estamos nesse mundo aqui para impactar as pessoas que ainda não conhecem sobre o poder do Evangelho, o poder de Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, o apóstolo Paulo diz, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Veja, embora vivamos como, quer dizer, não somos. Pastor, mas como assim não somos? Ele está dizendo como. Se ele dissesse assim, embora nós vivamos sendo homens, é uma história, mas ele está falando como. Quer dizer o quê? Porque ele está falando o quê? Nós somos de cima. Nós somos de cima. Ele diz aqui, embora vivamos como homens, nós não lutamos segundo os padrões humanos. Então o apóstolo Paulo ele diz, embora vivamos como homens, ou seja, não somos mais como que humanos, porque nós somos o quê? Seres espirituais. Então Paulo diz aqui, logo a nossa cidadania ela é de cima, ela é nova criação, quer dizer, sem passado, totalmente novo, é um outro padrão. 1 Coríntios 2,14, diz o apóstolo Paulo também falando,
Quem não tem o Espírito, ele não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas se discernem ou são discernidas espiritualmente. Quem não tem o Espírito, ele é natural, logo o natural não entende quando se trata do quê? Sobrenatural. O que nós ouvimos, esse milagre aqui, foi o quê? Uma coisa natural ou foi sobrenatural? Sobrenatural. Sobrenatural se discerne para quem é natural? Não, só para quem é sobrenatural. Isso que Paulo está dizendo. Versículo 15, mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois então nós, os que nascemos de novo, somos seres espirituais. Então Paulo está dizendo, quem é espiritual? Quem é espiritual? Quem nasceu de novo. Então, sendo espiritual, nós somos de cima, nós somos assentados com Cristo. Então, é uma outra forma de se viver. Nós sabemos que Jesus, ele era Deus, mas viveu nesse mundo como homem. Lá em João 1,14, ele era Deus, ele despojou-se e se tornou um ser humano. E nós, quando tivemos o encontro com Cristo, o que aconteceu? Nós deixamos de ser naturais e nos tornamos sobrenaturais. Sobrenaturais. Então, ele representou, Jesus, ele representou o céu aqui na terra, nesse mundo que jaz no maligno. Então, ele veio trazer o que? Os céus à terra. Ele veio representar. Agora, nós, os que cremos, que fomos justificados, nós representamos o céu aqui na terra. Jesus sai de cena e a igreja entra em cena. Então, se Jesus veio representar o céu na terra, nós estamos fazendo o quê? Representando da mesma forma, dando continuidade, manifestando o céu aqui na terra. O céu aqui na terra. 1 João 5,19 e o versículo 20. 1 João 5, versículo 19, versículo 20. Diz o apóstolo João, sabemos, veja o princípio que João ele parte aqui assim. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, preste atenção aqui nesse texto, nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro com letra maiúscula, que é Deus. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Você pode aplaudir a Deus por isso? Então, o que eu vejo com o apóstolo João, saindo de Pedro para João, ele nos ensina aqui algo muito importante no meu ponto de vista. Então, Jesus, ele nos deu entendimento em relação a quem nós somos. Somos filhos de Deus. Ele nos deu entendimento aqui nesse texto, o mundo todo ele está sob o poder do maligno. E o que mais eu fui despertado nesse texto, diz, nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. Então ele está dizendo, o apóstolo João, parte do princípio que nós sabemos que nós somos filhos de Deus. Alguém tem dúvida que você é filho de Deus? Todos creem que são filhos de Deus, amém? Todos creem, não tem dúvida alguma, eu sou filho de Deus. É isso que João está dizendo, parte desse princípio. Você tem entendimento que você é filho. Só que ele diz o quê? Ele nos deu entendimento para que a gente saiba que é filho, para que a gente conheça agora, para que a gente possa conhecer. Então não basta eu ter entendimento, eu sou homem, eu não tenho dúvida alguma que eu sou homem. Eu tenho esse entendimento. Agora eu preciso conhecer o papel do homem. É diferente. Eu tenho entendimento que eu sou mulher, agora eu preciso conhecer o papel de mulher. É isso que ele está falando nesse texto aqui. Ele diz aqui, bem claro, sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. Eu sou filho, ele me deu esse entendimento para que eu agora comece a conhecer. Conhecer o quê? Aquilo que é o verdadeiro. A reunião do Prosperity aqui, todos, ou não sei se todos, mas é uma reunião para empresários. Ninguém que vem aqui numa reunião para empresário, ele tem dúvida que ele é um empresário.
Sim ou não? Mas por que ele vem? Para conhecer. Conhecer o quê? Como fazer talvez prosperar a sua empresa. Como ser benção, a sua empresa ser uma benção na cidade, poder tocar nações, poder tocar cidades, poder tocar um estado. Como ele poder aproveitar os valores que entram ali para ser mais bem-sucedidos. Mas ele não tem dúvida, ele é empresário. Mas por que ele vem para uma reunião? Para conhecer. Então, o João, ele parte do princípio, Jesus ele nos deu entendimento, nós somos filhos. Mas eu preciso conhecer quem é o verdadeiro. Conhecer o verdadeiro. Então, o apóstolo João ele nos ensina algo muito importante, então, aqui nesse texto. E ele parte do princípio que nós sabemos, que nós não temos dúvida em relação a quem nós somos e o que ele nos deu. Então, não precisamos pedir, ele nos deu o entendimento para conhecer aquele que é o verdadeiro. Então, glória a Deus por isso. Então, ele não é porque nós temos que nós não precisamos conhecer. Não é porque eu sou filho de Deus que eu não preciso conhecer o que é um filho de Deus. É isso que ele está dizendo. Então não é porque eu tenho um computador que eu não preciso conhecer aquele computador. Não é porque eu tenho um celular que eu não preciso o quê? Conhecer o celular. Precisa conhecer, mas eu tenho. Mas eu preciso conhecer. E para conhecer eu preciso investir tempo nele. Não é porque eu tenho um carro, de repente alguma outra coisa, que eu não preciso estar conhecendo melhor. Então quero dizer, para o meu benefício, não basta eu ter algo de valor. Eu preciso saber usar, manifestar aquilo que eu tenho. Não basta eu saber que eu tenho o Espírito Santo, se eu não souber, em outras palavras, permitir que ele manifeste-se através da minha vida. Mas eu tenho o Espírito Santo, não tenho dúvida alguma. Agora ele tem se manifestado como ele poderia se manifestar. Eu sou uma pessoa própria, eu sou uma pessoa, né, enfim, tenho uma vida abundante, mas ela tem sido manifestada através da minha vida. Então eu quero dizer que para o meu benefício, então não basta eu ter algo de valor, eu preciso saber usar, manifestar o que eu tenho. O profeta Oséias, ele fala no capítulo 6, versículo 3, a parte A do versículo diz assim: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Então conheçamos e esforcemo-nos por conhecê-lo. Então não basta somente ter um conhecimento de Jesus, eu preciso me esforçar, e aqui num sentido de querer mais, não é um esforço próprio, não é um esforço de ter que suar, não, é um desejo do coração de querer mais de Jesus, conhecer mais Jesus. Então querer mais de Jesus, numa outra versão diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu conheço a Deus e prossigo em conhecer. Eu tenho um conhecimento, Deus me deu um entendimento de um pouco de quem Ele é, mas eu prossigo em conhecer. Eu prossigo. Esse prosseguir termina no meu entendimento quando Deus recolher a minha vida ou se a trombeta ela parar. Até lá eu tenho que prosseguir. Prosseguir em quê, pastor? Em conhecer. Conhecer quem? Deus. Conhecer Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Então precisamos sim conhecer o que é a nossa herança, conhecer sobre cura, conhecer sobre libertação, conhecer sobre a sabedoria, conhecer. Mas nós já temos, mas eu preciso conhecer. E para conhecer preciso me esforçar. Então parte de mim, eu não posso terceirizar isso, eu não vou pagar. A gente ouve às vezes, né, uma brincadeira, né, ou seja, quanto estás caminhando? Eu estou caminhando 10 quilômetros por dia. Poxa, mas está bem, né? Não é que eu pago uma pessoa para caminhar para mim. Então, é uma brincadeirinha, no caso. Mas assim, ou seja, então, eu quero conhecer mais a Deus. Não dá para pagar, pastor ali, investe umas 2 horas de Bíblia para mim por dia lá. Pastor Ney, tira umas 5 horas de oração, de jejum para mim lá, por favor. A minha cota de jejum está tão baixa esse mês, dá para jejuar umas horas lá por mim? Ele vai vai ser bênção para quem? Para ele. Pastor ali vai lá meditar, mas vai ser bênção para quem? Para ele. Mas você, pastor, mas eu paguei, mas não é pagar, é você que tem que decidir, tem que partir de ti, tem que partir de você esse desejo de conhecer.
A feijoada, com certeza, vai ser top, como diz o pastor, top das galáxias. Mas se eu não sair de casa para ir comprar o tiquezinho, só vou escutar os testemunhos. Meu Deus, aquela feijoada ficou na história. Aquela feijoada, meu Deus. E quem vai poder falar? Quem pôde usufruir. Quem esteve presente. Mas todos têm o conhecimento que vai ter, tem um entendimento, foi dado ali, tem um entendimento, vai ter feijoada, mas o conhecer está participando, para poder desfrutar dela. Então Jesus já nos deu o entendimento de quem nós temos, mas agora eu preciso conhecer. Então, da mesma forma, o apóstolo João, ele expressa à igreja que nós sabemos que nós somos filhos de Deus. E da mesma forma o apóstolo Paulo, ele fala que nós somos nova criação em Cristo Jesus. Eu não tenho ministério de mestre, mas tem coisas que chamam a atenção. E eu só meditando na carta do apóstolo João, na primeira carta, ele fala 24 vezes. O pastor ali pode conferir lá depois. São 24 vezes que o apóstolo João fala a partir do capítulo 2, porque o capítulo 1 ele está falando para os gnósticos. Mas a partir do capítulo 2, ou seja, para a igreja, eles são 24 vezes do capítulo 2 até o capítulo 5. 24 vezes ele está chamando a atenção para nós como igreja, partindo desse princípio. Saber, vocês sabem, vocês têm conhecimento, vocês têm esse entendimento, e assim por diante, são palavras ali assim, que expressam sobre esse, como João está dizendo, vocês sabem, vocês têm conhecimento, são 24 vezes, pode ser que até tenha uma a mais ali assim, mas são 24 que eu meditei, do capítulo 2 ao capítulo 5, ele assim, vai para frente, para trás, anotando cada versículo, não vou falar sobre cada um deles, mas que ele chama a atenção, são 24 vezes. Em 4 capítulos, que ele parte do princípio que a igreja sabe, que os irmãos sabem, que tem esse entendimento, que não são ignorantes, que não são pessoas que têm ignorância sobre essa questão. Então João, ele entendia sobre a importância de conhecer o que Cristo fez por nós. Então ele entendia o que o profeta Oséias, usado pelo Senhor, estava querendo transmitir ao povo de Deus. Oséias 4, versículo 6, capítulo 4, versículo 6, a parte A, que diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Veja que o povo não está, ele diz aqui, o povo ele continua sendo destruído, não por demônios. Ah, pastor, os demônios estão fazendo fé. Não. O povo não é destruído pelos demônios. O povo não é destruído pela falta de dinheiro. O povo não é destruído por falta de moradia própria. Ele não é destruído por falta de carro. Ele não é destruído por falta de bens. Ele não é destruído porque ele mora numa nação idólatra, porque ele faz parte de uma nação onde que muitos são corruptos. Assim. Não! O texto ele é bem claro, que o povo ele continua sendo destruído pela ignorância, pela falta de conhecimentos. É isso que destrói, essa relação em relação a Deus. Então, meus amados, infelizmente, famílias que são corpo de Cristo, continuam sendo destruídas por falta de conhecimento. Casais. Eu tenho falado constantemente na comunhão cristã, antigamente, eu me lembro, há 35 anos atrás, um pouco mais, quando me converti, a gente ouvia falar de divórcio na igreja, ou seja, 80%, 85% de pessoas que não conheciam a Cristo, 15% era da igreja, 10% da igreja, 5% era da igreja. Hoje é 50% que não conhece a Cristo e 50% que conhece a Cristo. A estatística é a mesma. Então, casais sendo destruídos na igreja, famílias sendo destruídas nas igrejas, filhos sendo destruídos nas igrejas. Por quê, pastor? Por falta de conhecimento. De quem eles são, do que Jesus fez por eles, do preço que foi pago por eles. Sendo destruídos no sentido assim, não que vão para o inferno, não é questão de perder a salvação, mas, ou seja, perdendo o sentido do valor da família, o valor do casamento, o valor dos filhos, o valor, enfim, da saúde, tantas coisas que dizem respeito à nossa vida. É isso que Oséias está falando. Casais e assim por diante, empresas de irmãos que infelizmente têm falido. Por quê? Por falta de conhecimento. Ah, pastor, não, mas é porque o governo, é porque o demônio. Não é governo, não é demônio. É falta muitas vezes do conhecimento. Porque se ele entender que onde ele pisa a planta dos pés dele é um lugar abençoado, onde ele toca é um lugar abençoado, imagina.
quanto essa empresa ela pode ser bênção, e assim por diante. Então, o interessante é que nesse texto aqui, o pastor Alírio, que ele pode passar depois, que essa falta não é por ser algo que está escasso. Faltar água num lugar que não tem água, tranquilo. Vai pegar agora Brasília, pegar essa região do norte, tem mais de 140 dias que não chove, então está faltando por quê? Porque está escasso. Mas o que o profeta Oséias está dizendo aqui assim, que essa escassez não é por falta, mas essa escassez é por falta de interesse das pessoas. Ou seja, está disponível, mas não tem esse interesse por buscar. O conhecimento, ou seja, o entendimento, Deus ele tem disponibilizado, só que as pessoas querem terceirizar. Não, pastor, estuda por mim lá, pastor. Ora por mim lá, pastor. Faz o curso por mim lá, pastor. Então, esse conhecimento ele está disponível, só que as pessoas se negam. A pessoa ela tem uma oportunidade aqui para levar as crianças para a IBI, tem oportunidade para os jovens, tem oportunidade para os empresários, tem oportunidade para os casais. Muitas pessoas deixam, ou seja, aquilo ali assim, porque de repente não acham interessante. Só que ali muitas vezes está, ou seja, né, a solução para algum problema na vida dele. Então, não é porque não tem, mas é porque a pessoa não tem interesse. Então isso que o profeta ele fala que assim, então não basta, né? Então pessoas que se fecharam para o novo, né? Para o verdadeiro, para aquilo que gera a verdadeira liberdade. Então não basta eu ter um entendimento que eu sou marido, esposa, pai, mãe, irmão, irmã, funcionário, patrão, eu preciso conhecer como age um marido, um pai, um irmão e assim pelas escrituras. 2 Coríntios 10:3, a parte B diz, nós não lutamos segundo os padrões humanos. 10:4 diz, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então o apóstolo Paulo diz que Deus nos deu armas para a gente lutar, só que essas armas não são humanas, porque nós não lutamos como homens. Um homem, ele luta com uma arma humana, aquele que é sobrenatural, ele usa as armas que Deus deu para ele. É isso que Paulo está dizendo aqui nesse texto. Então, não lutamos, quer dizer que estamos aqui para lutar. Deus nos deu armas, mas não são carnais, elas não são humanas. Então, não são feitas por homens, mas pelo próprio Deus. Então, a gente poderia falar de muitas armas, como, por exemplo, o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Uma arma para vencer o espírito do medo é o quê? Entender que eu sou amado. Paulo diz, a arma para eu vencer o medo é saber que Deus ele me ama. Essa é a arma. Essa é a arma. A oração, diz o Tiago, muito pode pela sua eficácia a oração do quê? De um justo. Não precisa nem num sentido aqui de dois, de um só. Se o camarada entender o poder da oração, muito pode. É uma arma espiritual, uma arma poderosa. O perdão é outra arma. Não pagar o mal com o mal é uma outra arma. Abençoar aqueles que nos maltratam é outra arma. E assim vai. Conhecer a verdade é outra arma, né? Conhecimento da verdade nos liberta. Ter entendimento de que somos amados por Deus e é mais uma arma que aniquila as setas do maligno que querem nos confundir, nos fazer duvidar que Deus nos ama. E muitos, né, por não entender esse amor, vivem tristes, vivem angustiados, vivem doentes. Romanos 14:17, o apóstolo Paulo diz, ele está indo para a conclusão, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, pois o reino de Deus ele não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Jesus, certa feita, foi interrogado sobre o reino de Deus. Ele diz, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus. Então o reino de Deus ele já chegou e ele veio por meio de Jesus Cristo. O reino de Deus chegou, o reino de Deus está dentro de nós. Em outras palavras, aquilo que João estava falando, eu não posso ter só esse entendimento, eu preciso conhecer o reino, ele já chegou. O reino de Deus já chegou. E ouço, meus amados, quando chegou Jesus, chegou perdão. Você ouviu? Quando chegou Jesus, chegou
perdão. Quando chegou Jesus, chegou a nossa justificação. Quando chegou Jesus, chegou a nossa filiação. Quando chegou Jesus, chegou a nossa adoção. Quando chegou Jesus, chegou a nossa redenção, a nossa remissão. Quando chegou Jesus, chegou saúde, chegou milagre, chegou libertação, chegou transformação, chegou sobrenatural, chegou vida abundante, chegou a eternidade, chegou tudo com Jesus Cristo. Quando Jesus chegou, chegou todas as coisas, porque ele diz: o reino de Deus está dentro de vocês. Chegou, já chegou, então o reino está dentro de nós, através de Jesus Cristo, e ele diz: não é comida, nem bebida, ou seja, não são coisas perecíveis, não é coisa que o mundo corre atrás, mas para o nosso espírito. Ele está falando da justiça, que é o estado perfeito de Deus, paz, ele está falando de shalom, ele está falando de presença plena de Deus, saúde plena, prosperidade, segurança, sustentabilidade, satisfação real e alegria no Espírito Santo, ou seja, na pessoa do Espírito Santo, no nosso Consolador, no nosso ajudador, naquele que nos guia em toda a verdade, que estará conosco até a consumação dos séculos. Por isso nós temos que cuidar com aquilo que nós permitimos se instalar na nossa alma, ou seja, no nosso coração. O reino já chegou. Muitos desses desígnios, que a gente pode permitir vão prejudicar, vão nos impedir de manifestar quem nós somos em Cristo Jesus. E por isso é importante que não somente a gente tenha um certo conhecimento de quem Jesus é, mas prosseguir, não deixando a vida me levar. Aquela música, deixa a vida me levar, esquece essa música, isso não vem de Deus. Prosseguir em conhecer a Jesus Cristo. Se a Resgate tivesse parado lá alguns anos atrás, não estaria hoje onde ela já chegou. Mas porque tem um povo prosseguindo em conhecer a Jesus Cristo. Tem um povo prosseguindo em conhecer a sua herança. Tem um povo que tem cuidado do seu coração, não permitindo mentiras que se instalem no seu coração, não permitindo, que esse projeto não vai dar certo, que esse projeto vai ser um fracasso. Não permitindo mentiras. Um povo prosseguindo em conhecer, desejando em conhecer mais e mais o seu irmão mais velho, que é Jesus Cristo. E por isso nós estamos vendo a obra crescer, avançar, e vai continuar avançando, vai continuar crescendo, porque pessoas têm guardado o seu coração. Aqui é um lugar que se guarda o coração, amém? Você pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus.